Vamos para a nossa prece. Convido então a todos para nesse momento fecharem os seus olhos, que nós possamos ter um momento de concentração, de meditação. Que nesse momento possamos sentir as boas energias fluindo de nós, nos envolvendo, renovando as nossas células, elevando o padrão vibratório do nosso corpo. Que nesse momento nós possamos sentir o nosso corpo mais cheio de energia, mais revigorado. E mais leves, mais serenos e mais tranquilos, que neste momento nós possamos sentir a presença da espiritualidade que nos envolve na noite de hoje. Os amigos espirituais que estão nos acompanhando neste Evangelho, vamos saudando os nossos mentores, nossos anjos da guarda, amigos que estão conosco há muito tempo, que nos inspiram no nosso dia a dia, que nos protegem, que cuidam de nós e nos auxiliam nessa encarnação. Vamos nos ligando aos mentores do Espírita Soul, deste trabalho bendito, que nos dá essa acolhida, que nos dá a sustentação para o trabalho, para o Evangelho, para os conteúdos, para os estudos. E nesse momento eles possam trabalhar para que entre nós tenhamos todos uma conexão mental, todos focados no mesmo objetivo, no mesmo padrão vibratório. Vamos sentindo a presença também dos mentores dos nossos lares, desses companheiros que cuidam de nós, dos nossos familiares, da nossa casa, nos auxiliando os nossos entes queridos, neste ambiente que se torna o nosso primeiro local de aprendizado, nosso primeiro local de vivência do Evangelho. Junto com esses irmãos, vamos abrindo as portas de nossa casa para que as equipes de limpeza, de proteção e de higienização adentrem em nosso lar. Os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos, que todos esses irmãos adentrem em nossa casa, passem por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiro, quartos, que eles possam fazer uma higiene profunda em todos esses locais, deixando tudo muito limpo, tudo preparado para o Evangelho de hoje, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, passando com seus incensos, com as suas ervas em todos os cômodos. Voltamos à frente da nossa casa. Ricardo, seus arqueiros e lanceiros nos aguardam, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados, guardando e protegendo o nosso lar, contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana. E assim a gente vê a nossa casa iluminada, protegida por uma redoma. No seu topo é hasteado uma bandeira branca e um farol se faz reluzente, onde todos os irmãos, necessitados do aprendizado da noite de hoje, interessados no estudo de hoje, possam se fazer presentes, nos acompanhando, nos auxiliando, nos inspirando. Vamos nos ligando também às falanges espirituais de professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, e vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo, a Maria de Magdala, todos esses irmãos que nos dão um exemplo da dedicação na vivência do Evangelho, da dedicação na divulgação do Evangelho. Graças aos seus esforços, temos como exemplos inúmeros momentos onde criaturas como nós, os discípulos, os apóstolos, se esforçaram para
que pudéssemos não só estarmos aqui estudando o Evangelho, mas que também tivéssemos o exemplo dos seus esforços, das suas transformações naquela encarnação. Vamos sentindo também a presença da nossa mãe. Maria de Nazaré, neste momento, nos acolhe, nos ampara, nos dá toda a sustentação que necessitamos, acalmando os nossos corações, por vezes cheios de dores, de angústias, e colocamos em sua mão, em seus braços, essas nossas dificuldades, para que nos momentos em que sintamos sozinhos, desamparados, que possamos ter o seu amor nos consolando, cuidando de nós, nos enchendo o coração de esperança. E assim chegamos à luz reluzente do Cristo, que nos abraça, nos dá sustentação, nos dá as forças necessárias para que tenhamos a coragem de enfrentar a vida, os percalços, mas com fé, com vontade, com esperança, num futuro melhor. Através dos seus ensinamentos, através da doutrina espírita, que nos acolhe, que tanto nos ensina. E obrigado, Pai, pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos saúde, por termos os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, nos auxiliando nesta encarnação, e pelas oportunidades que nos oferece. Que possamos fazer por onde, nos esforçar, e agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que estejam bem. Boa noite a todos que entraram durante a nossa prece. Sejam bem-vindos. Depois você conta essa história pra gente aí no privado, tá, Dagoberto? Fiquei curioso aí sobre a sua história. Boa noite, Washington. Boa noite, Sônia, Leila, Beninha, o Geraldo, a Paola, o pessoal que tá sempre com a gente aí todas as semanas. E aí, tudo bem, gente? Passaram bem a semana? Espero que sim. Espero que tenham tido uma semana abençoada. E vamos aí para mais um aprendizado da noite de hoje, né? Então a gente vai falar da questão do que é de Deus, do que é do homem. E essa passagem também está no Evangelho de Mateus, como eu venho trazendo todas as semanas, né? Muitas delas estão no Evangelho de Mateus, dessas que eu venho trazendo. E essa diz o seguinte: certa vez, alguns fariseus e escribas de Jerusalém questionaram Jesus: por que os teus discípulos desrespeitam as tradições dos nossos antepassados, pois comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: e vocês? Por que desobedecem ao mandamento de Deus, em nome das suas tradições? Deus disse: honre o pai e a mãe, honre o seu pai e sua mãe. E também falou: quem falar mal de seu pai ou da sua mãe merece punição. Mas vocês ensinam que se alguém declarar que os recursos com os quais ajudaria seus pais foram destinados a Deus, essa pessoa não precisa mais cuidar deles. Assim vocês anulam
a palavra de Deus, para seguir as suas próprias regras. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 16. Então Jesus trava aí um conflito, né, de reflexão para com os fariseus. Mais uma vez, ele faz isso com ele, com os escribas. Daí eu pergunto para vocês acham que os líderes religiosos, na sua grande maioria, tá? Não vou especificar nenhuma religião, nenhuma fé. Eles têm, ou melhor, eles são pretensiosos? Vocês acham que existe uma soberba, uma arrogância no comportamento deles? Seja em qual igreja for. Se vocês pararem para pensar em vários tipos, vários perfis, o que vocês acham? Né? Fazendo essa análise de igrejas católicas, evangélicas, do espiritismo, dos monges budistas, enfim, de tudo que vocês tiverem conhecimento. Vocês acham que eles são arrogantes, são donos da sua própria verdade, ou vocês acabam enxergando eles como, de fato, verdadeiros representantes daquela fé, ou melhor dizendo, né, não só da fé, representantes de Deus na Terra? Vocês conseguem visualizar isso? Vou dar uma olhada no microfone aqui, tá, Dagoberto? Se eu posso dar um grauzinho nele. O Serginho disse que sim. A Zezé comentou aqui que as igrejas são reflexo da sociedade. Interessante essa visão, né? Ou a gente pode dizer que a sociedade é reflexo da igreja. Parece aquela questão da bolacha, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O Washington disse que sim, o Yuri também disse que sim. E a Zezé comentou aqui, tem os bons e tem os maus. Pois é. Quando vocês comentam aqui, vou dando uma olhada aqui no microfone, se dá pra dar um aumento nele. Dá muito, pronto. Aumentei consideravelmente aqui, tá, gente? Tava baixo, eu não tinha conferido isso. Obrigado pelo aviso aí, Dagoberto. Pedi pra vocês baixarem o som agora que vai ficar alto. Bem, quando eu digo a palavra pretensioso, né, eu quero dizer exatamente aquelas criaturas que se acham mais do que os seus fiéis, né? Então, como eles se veem como representantes de Deus, muitos desses sacerdotes dos dias atuais, que nada mais é do que um reflexo, né, do que os fariseus se identificavam, porque só eles tinham acesso à lei, né? Só eles conheciam a lei, assim como os escribas. Hoje muitos também se veem como representantes de Deus na Terra. Mas será mesmo que eles são representantes de Deus? Eles, por acaso, estão preparados? Eles aceitam os argumentos que as pessoas vêm trazer contra algumas palavras que eles dizem? Será que essas criaturas, elas gostam ou não se incomodam, ou melhor, se incomodam ao serem questionadas por alguma fala, por algum comportamento que elas venham a ter? Percebam que muitas das vezes, quando isso acontece, é porque aquilo que está sendo questionado, por aquilo que é levantado de possibilidade, às vezes é da pessoa e não de Deus, né? Então, quando a gente conhece a pessoa às vezes fora do altar, quando a gente conhece a pessoa fora da casa espírita, quando a gente conhece a pessoa, a gente vê que os comportamentos dela não coadunam com aquilo que ela fala, né? E aí a gente fica pensando, caramba, mas cria uma expectativa, né? Ou a pessoa fala assim, nossa, essa fé ou essa religião é mentirosa, porque o cara que se diz um representante
dela, uma representante de Deus, tem esse tipo de comportamento, tem alguma coisa errada aí, né? Às vezes ela lembrou, né? Cabe a nós discernir essa questão. E a Leila é uma questão de observar mesmo. O Paulo comentou aqui: qualquer religião não tem culpa nenhuma, mas sim os que estão à frente dela. Porque a religião ela tem o objetivo de nos conectar, né? De nos ligar a Deus, religar a Deus. Se o religioso ele não tem esse comportamento de se religar a Deus, a religião não tem culpa, né? A fé não tem culpa. Então Jesus aborda os fariseus e os escribas nessa parábola, mas os maus hábitos que essas criaturas tinham, os fariseus, naquela época, fazem parte ainda do nosso dia a dia, da nossa rotina. Entre nós temos fariseus e escribas, não temos? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que temos fariseus e escribas entre nós? Porque nós somos os mesmos espíritos que habitamos a história ao longo do tempo, os costumes ao longo do tempo. Então, vamos imaginar que eu tenha reencarnado como um hebreu na época de Moisés, tá? 4, 5 mil anos atrás. Vamos imaginar que eu tenha sido, dentro daquela sociedade patriarcal de Moisés, um cara muito moralista, né? Então, desde aquela época, eu sou um cara que incito a multidão para que a justiça seja feita. Eu quero que as coisas aconteçam conforme a letra diz. Então, se alguém roubou alguma coisa, se alguém furtou alguma coisa e ela foi pega, qual vai ser a minha conduta nesse momento como moralista? Que a lei seja cumprida. Então, se a lei tem que ser cumprida, qual que era a lei vigente naquele momento? É a lei de Talião? Então, para mim, o certo é a pessoa foi pega, então ela precisa ter o seu braço cortado, certo? Era assim que funcionava a lei, não era? Vamos continuar essa viagem no tempo. Vamos supor que eu tenha reencarnado depois, 2000 anos depois, na época de Jesus, tá? Eu vou pegar alguns pontos marcantes. O espírito reencarna muito mais do que isso, é claro, né, gente? Então, eu reencarnei com os mesmos hábitos que eu tinha. E esses hábitos continuam sendo moralistas. Aquilo faz parte da minha essência. Não vai mudar porque eu simplesmente troquei de roupa, né? Uma encarnação após a outra. Porque a essência do meu espírito carrega aquilo muito forte dentro de mim. Então, nessa essência moralista, o que eu vou acreditar? Que se o Império Romano fala para mim que devem ser mortos nas arenas todos aqueles que são contra o Império, porque vão contra o que o Imperador diz, o que eu vou fazer? Meus hábitos moralistas vão gostar do quê? De ver a arena, né? De ver literalmente o circo pegar fogo, de ver os cristãos sendo mortos. Mas avançando um pouco mais, se eu reencarno na Idade Média, mesmo HD aqui espiritual, né? Evolução na mesma pegada. Parada, né? Estagnada. Então, eu continuo sendo esse moralista. Então, quando dizem para mim que as pessoas que conversam com os mortos ou se manifestam predizendo alguma coisa, é digno de um negócio chamado bruxaria, e que isso não pode porque a igreja é contra, a minha moral vai dizer que elas têm que ser queimadas vivas, né? Eu acredito que elas têm que ser queimadas vivas, então eu vou incentivar que as mulheres, os homens, sei lá, as pessoas consideradas bruxas sejam queimadas vivas. Aí quando eu chego nesse século, nessa encarnação, e o meu líder religioso diz que é contra que o Deus, né, dessa religião é contra uma relação homoafetiva, ou diz que
ajudar as criaturas mais necessitadas é algo errado, é fomentar a pobreza porque elas estão ali num papel, porque elas merecem ou porque elas precisam, ou se o meu líder religioso diz que as pessoas que seguem a minha religião são os escolhidos, eu vou estar cometendo um monte de coisas que não cabem mais para esse século. Mas dentro da moral do que o meu líder religioso diz, eu estarei corretíssimo. Então eu vou ser preconceituoso, mas é o que o meu líder diz, porque Deus disse para ele, né? Porque ele representa Deus. Eu vou segregar as pessoas que têm necessidade, mas estarei fazendo isso porque o meu líder religioso diz que é necessário. Eu acho que a minha fé é mais importante do que as outras, nós somos os escolhidos, estarei sendo arrogante. Então vejam como os hábitos dos espíritos, eles vão se acumulando ao longo do tempo, né? Eles vão continuando, eles não cessam necessariamente. Isso é o que explica e o Espiritismo tem essa bênção, né? Explica o porquê de todas essas questões que a gente vê das evoluções estagnadas, né? Das criaturas aparentemente não desenvolvendo, não desenrolando, das criaturas parecendo que vivem numa época medieval, das criaturas parecendo que vivem ainda na Idade das Pedras, né, de formas passionais. É uma coisa que parece inacreditável, né? Mas que a gente vive ainda nos dias de hoje, depois de tanto tempo. Por que isso acontece? Porque são as mesmas criaturas. O Serginho comentando aqui. Por conta disso, eu já cheguei a trocar de centro. Muita gente, viu, Serginho? Pode ter certeza. Muita gente. Aí o Washington concordando com a fala do Paulo, né? De que a religião não tem culpa. A Leila comentou aqui. A gente conhece os cristãos pelas suas obras. Pois é. Falou bem. A gente conhece os cristãos pelas suas obras. Qual é a obra do Cristo? Né? Vamos chegar lá. E muitas vezes nós mesmos agimos como os fariseus. E aí esse processo de evolução a gente vai tentando tirar isso de nós, né? E a pessoa que tem esse tipo de comportamento, segundo a Helena, e não se acha preconceituosa é triste, mas é porque dentro da mente dela aquilo tá certo, né? Ela ainda vive presa aos hábitos e ao passado. Ao Yuri, parece que alguns líderes usam a religião para ditar regras de acordo com as próprias vontades e preconceitos. Mas é exatamente isso, né? Esse é exatamente o tema do Evangelho. O que é de Deus e o que é do homem. Voltando lá à parábola, quando Jesus questiona lá os fariseus e os escribas, né? Vocês falam dos mandamentos, mas vocês ensinam outros hábitos que se contradizem justamente aquilo que são os mandamentos. Então, os mandamentos ficam por trás das tradições humanas, né? O homem fala e aí eu vou seguir o que o homem fala. E é por isso que acontece exatamente isso que você trouxe no comentário, né? São as vontades dos líderes. E claro, né, tem toda uma espiritualidade trabalhando por trás, enfim. Na Bíblia fala sobre bruxaria, porque naquela época as pessoas pediam muito para as pessoas que não entendiam, mas era pedido muito mal. A questão da Bíblia, ela é mais profunda. Quem sabe uma outra hora a gente toca nesse assunto. No livro dos médiuns a gente tem muito bem essa questão. No livro dos médiuns não, perdão, no céu e no inferno. Que fala sobre a comunicação com os mortos, né? Sobre a evocação desses mortos. Da Bíblia pregar pelos motivos dentro das leis de Moisés do porquê não evocar os mortos. E aí você vê todo um sentido dentro daquele momento, dentro daquela época. Só que como muita coisa da Bíblia, eu vou chegar lá ainda, muita coisa da Bíblia ficou para aquele povo, ficou para aquela época, eram leis daquelas épocas, infelizmente, né, tem gente que vive ainda naquela época com aquela cabeça. Então aqueles ensinamentos que hoje não têm o menor cabimento,
né? Aquelas leis, ensinamentos não, aquelas leis criadas para aquela sociedade naquele momento, que não tem mais cabimento para o mundo de hoje, eles acabam sendo repetidos, relembrados, reforçados. Só que dentro da nossa sociedade moderna não cabe mais, né? É um pensamento muito retrógrado. Uma outra hora a gente pode explorar um pouco mais esse assunto, ele é bem legal, tem um capítulo especial falando sobre isso no livro Céu e Inferno. O Jean, muitos pregam o que não vivem, colocam fardos sobre as pessoas, exigindo muitas coisas das pessoas, mas no fim vivem de outra maneira. É a grande ilusão que a gente acaba tendo do líder, né? Já que você entrou nesse assunto, Jean, eu vou trazer a enquete. O que a enquete buscava? Deixa eu achar ela aqui. A enquete tá aqui. Coloquei ela no YouTube. Deixa eu puxar ela aqui pro Instagram. Tá aqui. A enquete buscava esse questionamento, né? Se você tem ídolos, quais são os seus ídolos? Deixa eu tirar a minha cara daqui. Quais são os seus ídolos? Então a maioria colocou lá. 52% dos meus ídolos são espíritas conhecidos. Artistas, políticos, esportistas. Eu não coloquei desencarnados aqui propositalmente, né? Propositalmente, para para ver o quanto que vocês dentro da matéria ainda buscam essa resposta. E curiosamente, o ideal, vamos ser sinceros aqui, né? O ideal é que não tivéssemos ídolos. Essa é a grande verdade. Justamente porque os ídolos são homens e os homens são falhos. E a gente não consegue, por vezes, quando a gente está na crença desse ídolo, quando a gente acha que esse ídolo nos representa ou representa uma crença. Deixa eu descer um pouquinho mais. Qual é o nosso problema? O uso da razão. Como que eu sei identificar que este artista que eu sigo, ele não está indo contra os meus princípios morais? Ele não está indo contra aquilo que eu acredito, espiritualmente falando, né? Vamos falar como crença, como aquilo que nós, como espírito, acreditamos. Então, às vezes a pessoa é preconceituosa, o artista. Eu tenho um artista que eu sou muito fã, gosto muito dele, me representa, tal. Aí ele fala alguma coisa muito preconceituosa. Aí eu vou fazer o que nesse momento? Vou passar um pano ou eu vou desacreditar dessa criatura? A gente pode gostar das pessoas, a gente pode gostar dos artistas, a gente pode gostar do desportista, só que a gente tem que saber filtrar e a gente não pode criar ídolos, porque essas criaturas, assim como nós, elas também serão falhas. Elas podem em algum momento, sei lá, se perder no caminho. Por quê? Principalmente porque essas pessoas estão muito ligadas à matéria. E nesse deslize nós vamos ficar com cara de tacho, né? Porque a gente vai ficar pensando, puxa vida, eu acreditava tanto nessa pessoa e olha só que situação horrorosa que eu vim parar, né? Acreditando nela. Isso serve para os artistas, serve para os esportistas, serve para os políticos e os espíritas conhecidos ou líderes religiosos também não estão imunes a isso, porque todos somos homens, né? Homens falhos, somos pessoas, espíritos em evolução. Ah, mas os espíritos conhecidos, eles são mais evoluídos do que a gente, né? Os espíritas. Ah, tá bom, vamos pegar então Chico Xavier, um espírito de altíssima iluminação, tá? Moral, vamos falar da moralidade da criatura. Tinha desenvolvido uma baita de uma mediunidade. Ele consigo mesmo se achava vaidoso. A gente via essa vaidade? Não, ele guardava para ele, ele tomava esse cuidado para que as pessoas não vissem essa vaidade ou vissem o lado onde ele se sentia mais vulnerável. Olha a inteligência da criatura, né? Mas ele tinha as suas dificuldades, os seus pontos fracos, né? Aqueles pontos onde alguém vai olhar pra gente e vai falar assim, olha, você viu? Fulano de tal é assim,
depois vai apontar o dedo e vai julgar. A gente não gosta disso. Mas a gente está suscetível a essas questões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Usei Chico, mas se a gente for pegar Divaldo, tem alguns outros pontos onde também Divaldo não é feliz. Se a gente for pegar Raul Teixeira, alguém vai olhar alguma coisa e falar assim, não gosto disso nele, olha. Então a gente tem que olhar a questão da moralidade. Ah, o presidente da minha casa espírita é um ser iluminado, sei o quê. Você conhece ele a fundo, conhece a vida pessoal dele, você conhece quais são os defeitos dele, porque a hora que a gente conhece os defeitos das pessoas, essa máscara, que às vezes a pessoa nem está querendo esconder, ela cai, né? E a gente fica desiludido, né? Fica chateado, porque não era o que a gente esperava daquela criatura. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nessa questão da idolatria. Existe um ídolo apenas. Essa criatura chama-se Jesus, e os ensinamentos dele e de Deus estão gravados. E aquilo que é contra esses ensinamentos, a gente tem que usar a razão para justamente a gente não cair na idolatria e ficar com cara de tacho depois. A Helena comentou aqui, hoje eu não tenho ídolos nenhum, por isso não respondi essa enquete. Esse era o objetivo, tá? Helena foi bem, o objetivo era esse, era não responder a enquete. Mas não tem problema a gente ter os nossos ídolos. Faz parte, é importante, né? Mas a gente tem que, para ter ídolos, ter uma consciência no crivo da razão muito forte. Aí o Paulo lembrando, né? Somos todos falhos estando em evolução. E o ator, tô passado agora, nunca vi por essa ótica. Fernanda Montenegro que me perdoe, mas apenas passarei a admirá-la. Então, mas aí você tá admirando a atriz, né? Vou voltar. A gente pode idolatrar as pessoas dentro do crivo da razão. Vi um vídeo do Peter hoje que eu compartilhei no meu perfil pessoal. Achei ele incrível, incrível. Ele fala dos comportamentos das pessoas, né? Eu gostaria muito, eu gosto. Ele começou o vídeo usando dois escritores de quadrinhos muito famosos, né? E aí ele fala assim, pô, eu gosto muito desse cara, mas o lado pessoal dele, ele é um fanático político. E eu não gosto desse lado. Perfeito, ele não vai desmerecer a obra. Não vai desmerecer a obra. Fernanda Montenegro pode ser a melhor atriz. Ela pode ser um lixo de pessoa, que eu não acredito que seja. E aí a gente não se decepciona, né, com o comportamento das pessoas. Porque são pessoas que estão muito longe da gente. Então é que nem o que acontece com a J.K. Rowling, né, que escreveu a saga do Harry Potter. Existe muita, hoje, uma galera que mete um hate violento nela, porque ela teve muitas falas preconceituosas, transfóbicas e tudo mais. Mas não separa a obra do autor, né? Infelizmente. E aí, então, se a gente não separar a obra do autor, a gente vai odiar tudo. A gente vai odiar tudo. A gente vai deixar de gostar de um monte de coisa maravilhosa. De um monte de coisa maravilhosa. Eu vou deixar de ler algumas obras espíritas porque o autor falou aquilo. Se a obra contém conteúdo preconceituoso, é outra história. E a gente tem que, né, crivo da razão e separar. Mas se a obra contém um conteúdo valiosíssimo, para que eu vou deixar? Não, isso aqui eu não vou ler, não. A gente tem essa dificuldade, né? Lembrando que todos nós somos falhos e todos nós temos os nossos erros. E que a gente também está sujeito a errar, né? E as pessoas poderão apontar o dedo na nossa cara também nesses momentos. Aí, Amori, eu ia falar isso. Eu costumo admirar algumas atitudes, me espelhar em ações que eu acho bacana, mas realmente não tenho o hábito de seguir ninguém específico de famoso ou de qualquer coisa. Na minha opinião, Jean Melo comentando, idolatria não se resume apenas à escultura de outros deuses. Tudo que colocamos acima de Deus se torna uma idolatria. Esse é o ponto do evangelho de hoje, né? Foi bem feliz, exatamente isso que Jesus traz na fala dele junto aos fariseus e aos escribas. Beleza? Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, se alguma pessoa que a gente confia
E aí pode ser artista, pode ser esportista, pode ser político e pode ser amigos, podem ser familiares, né? Se as pessoas levantam um bezerro de ouro e falam que naquele momento aquilo é o que tá todo mundo, tá no hype, tá todo mundo curtindo, nós vamos curtir também, né? Porque a gente confia naquela pessoa, porque ela disse que aquilo é bom e às vezes eu vou gostar. Aquela famosa frase da Maria vai com as outras, né? Isso acontece muito nos dias atuais. Talvez vocês não tenham esse comportamento, mas muita gente tem. E eu vou trazer um exemplo, o melhor exemplo que eu poderia trazer para os dias atuais. A maior prova disso é que hoje, nos dias atuais, uma pessoa totalmente desconhecida da sociedade ficou famosa simplesmente porque ela não cedeu o lugar dela num avião para uma criança, enquanto pessoas sensacionalistas ao seu redor tentavam tirar proveito daquela situação. Aí muita gente fala assim, não, eu já passei por situação parecida e ninguém me gravou, né? Puxa vida, perdi a oportunidade da fama. A Jennifer não pediu por nada disso. Ela não criou uma situação para ser idolatrada. E mesmo assim ela foi transformada num bezerro de ouro. Vamos ver quantos seguidores ela tem no Instagram. Em menos de uma semana ela tinha 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores. O que uma criatura que nem ela, sem desmerecer a pessoa dela, claro, porque eu não a conheço, mas o que ela fez se não ter uma atitude correta dentro de um momento onde as pessoas estavam tentando tirar proveito dela? Coisas que no nosso dia a dia nós já fizemos tantas vezes, né? Outras pessoas fizeram. Então, assim, alguém comentou uma vez, logo na sequência desse caso, eu não segui a Jennifer, nem sigo, mas a pessoa fala assim, entra lá nos seguidores dela e vê desses 2 milhões quantos conhecidos seus estão seguindo e quem são eles. Você vai desacreditar. Eu sugiro vocês fazerem esse teste. Entrem no perfil da Jennifer. Veja lá dos milhões de seguidores que ela tem hoje, quantos conhecidos seus seguem ela. Quando eu vi as pessoas, os meus amigos que a seguiam, eu desacreditei. Falei assim, não é possível que essa pessoa está seguindo ela. Não tem um motivo, né? Essa seria tipo uma última pessoa que eu imaginaria que seguiria ela. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero mostrar para vocês que os espíritos tradicionalistas, né, não conhecem nada de religião. Eles são almas presas aos dogmas, às suas antigas tradições, aos seus antigos preceitos, aquilo que foi passado para eles, e eles incorporam aquilo como uma verdade própria e como aquilo que satisfaz a sua vontade, satisfaz os seus egos. E essas pessoas acabam se limitando a um culto externo, enquanto por dentro delas a alma vai apodrecendo, né? A alma fica numa obscuridade, num sofrimento. E aí vocês podem me fazer uma pergunta bastante interessante. Pô, Rafael, você trouxe esses exemplos aí que você citou das encarnações, né? O espírito, entre essas encarnações, ele não pode perceber esses maus hábitos que ele está tendo, morais, na erraticidade, e decidir em alguma dessas encarnações mudar o comportamento e mudar também a sua forma de pensar? Sem dúvida que sim. E pode ter certeza que na erraticidade, essas criaturas, nós, sempre passamos por isso. Porque esses comportamentos equivocados vão nos prender, digamos assim, ou nos fazer permanecer em um umbral mental, a partir do momento, ou principalmente, quando vamos adquirindo mais consciência. Então, essas criaturas, elas podem ter um despertar na erraticidade e pedirem para vir com um tipo de provação, e como tem o esquecimento, acabam não lembrando. E aí o que acontece? Ela falha no propósito. Mas ela falha porque a matéria influencia demais no comportamento dela. Então, se ela
se propõe, olha, eu quero nascer nesse meio para que justamente eu consiga modificar o meu comportamento, esse meio tá tão dentro dela, envolve tanto a mentalidade dela, os hábitos, os costumes, coisas que essa alma tá tão acostumada, e ela não vai lembrar, é claro, que ela acaba se deixando levar, né? As ferramentas que ela tinha para quebrar esses maus hábitos, ela acaba passando por cima. E como é tudo mais cômodo, ela vai ficando acostumada e aí ela empaca na evolução. Podem ter certeza que isso acontece com todas as almas. Por isso que a gente tem tantas provações aí na nossa vida. Por isso que a gente sofre tanto, porque a gente quer sair daquilo. E aí a nossa alma se vê às vezes num embate, num duelo interno, onde a gente quer sair daquilo, mas ao mesmo tempo é muito confortável. A Helena comentou aqui, nem a mãe do menino achou que ela estava errada. Foi uma terceira pessoa que não era da família que filmou. Pois é. Mas ninguém também se manifestou naquele momento, né? Tem várias coisas ali que envolvem aquela situação. Então, quando os fariseus criticavam os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos, não era por uma questão de higiene, mas porque, segundo eles, o hábito, o costume de não lavar as mãos seria um crime contra a divindade. Para eles, o ato de lavar as mãos era como se eles estivessem considerando que aquela pessoa estivesse se limpando dos seus pecados. Aonde Deus diz que precisava lavar as mãos para se limpar dos pecados? Dentro dos 10 mandamentos, que são as leis mais básicas, né, que Moisés trouxe através de todas as outras leis que faziam parte das leis mosaicas, mas essas como as leis divinas, aonde dentro dessas leis tem alguma coisa semelhante a isso? Nada, né? Não tem sentido nenhum isso. Então, nos dias atuais, as mãos lavadas, elas acabam sendo representadas por outras alegorias, por outras identificações. Então, a gente vai ver nas igrejas, elas todas enfeitadas, todas lindas, ornamentadas, como uma forma de purificação. Nas imagens que são santificadas desses lugares, nos altares, todas essas formas de cultuar Deus, para que essas criaturas elas acabam sendo uma forma para se eu estou nesse local santo é porque eu estou aqui para purificar, né? Para purificar a minha alma. E elas acabam esquecendo daquelas pessoas que são mais pobres, que estão passando fome do lado de fora desses santuários, desses templos, daquelas pessoas que estão doentes no seu corpo, doentes na alma, acabam esquecendo daqueles que não podem se proteger. E é onde a gente vê exatamente tudo isso, principalmente nas portas das igrejas. Quantas criaturas a gente não vê dormindo nos pés das escadarias das igrejas? Pega a própria Sé, né? A Catedral da Sé, aquela igreja belíssima ali na região central de São Paulo. O que tem de gente ao redor dela necessitada não tá para brincadeira. Não tá para brincadeira. Necessitada, doente do corpo e da alma. Então é para essas pessoas que se aplicam, né, essas tradições dos homens, e elas acabam sendo esquecidas dos ensinamentos de Deus. Então vamos colocar a lei que eu estou falando. Tem que ser assim, essas pessoas estão fora, são marginalizadas. Quando Jesus era justamente o contrário, né? Ele acolhia justamente essas criaturas. Então, os ensinamentos de Deus
pedem apenas que nós amemos o próximo, independente de quem ele seja, que nós não excluamos essas criaturas. Aí eu fiz uma pesquisa e vi que na lei mosaica existem 613 leis. E elas estão todas ligadas a aspectos cerimoniais, aspectos morais, aspectos civis. Quando Jesus vem e diz que ele veio cumprir a lei e não aboli-la, lá no Evangelho de Mateus, ao mesmo tempo ele está reforçando que a lei de Deus ela é baseada no amor a ele, a Deus e ao próximo, o que resumiria os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, também no Evangelho de Mateus. E aí Jesus faz algumas trocas muito interessantes em cima dessa lei principal, dessa base das leis divinas. Jesus troca a justiça impiedosa, né, a lei de Talião, a justiça punitiva, pelo perdão, pela misericórdia. Jesus troca o sacrifício animal, aquela idolatria, pelo sacrifício espiritual. Meu amigo, você não precisa mais matar um boi e oferecer para Deus. Você precisa se sacrificar, que foi o que ele fez na cruz, inclusive. Jesus troca a ideia de um povo eleito, como os judeus acreditavam, pela inclusão dos povos. Isso me remete a uma outra coisa, uma outra polêmica que a gente pode depois pensar, que é o conceito de pátria do Evangelho. Não vou falar mais disso por enquanto, mas é para pensar. Jesus troca a guerra santa pela paz, pelo amar os povos inimigos. Jesus troca a rigidez moral que existia no povo hebreu pelo perdão, também pela misericórdia. Jesus troca, ou melhor dizendo, ele ressignifica o conceito de Deus. Ele ressignifica, né, porque Deus era um legislador, um punidor, e ele agora é um pai, um espírito de amorosidade, uma criatura de amorosidade. Jesus ressignifica a questão do Messias, né? Que não era um Messias que vinha para lutar, para batalhar, mas um Messias que vinha para trazer uma nova visão de mundo. Ele ressignifica a ideia da vida após a morte. Então, todas essas construções, vejam a transformação significativa que Jesus trouxe para as almas. De tudo isso que eu trouxe, o que as igrejas cristãs, e as igrejas se dizem cristãs, seguem? Elas seguem Jesus ou elas estão seguindo aquilo que veio antes? Porque seguir as duas, não bate. Elas vão entrar em conflito em algum momento. E aí ou você adora o Velho Testamento e as suas leis, ou você vai adorar Jesus e as novas ressignificações que ele trouxe. Então, por mais que a gente veja essa transformação em nós, em cada alma ao nosso redor, nos nossos familiares, cabe a nós, a gente vê que essa transformação é muito lenta. Em alguns é uma transformação, você fala assim, não tem transformação nenhuma aí, né? Mas cabe a nós ter fé, ter esperança em nós, no nosso esforço, para a nossa parte, mas também para com as outras pessoas, nesse processo de evolução que elas estão. Nem tudo está perdido, né? Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, venha o meteoro, venha o meteoro e acaba, ou venham os ETs e abduzam e nos levem. Não vai acontecer isso, gente, né? Não vai acontecer isso. O esforço é nosso, o sacrifício é pessoal. Então, apesar dessa evolução ser lenta, a gente vê ela acontecer. E a gente vai vendo que as situações que as pessoas vão se colocando levam elas também a algumas reflexões. Alguns comportamentos que elas tinham no passado e hoje elas não querem ter mais. Porque elas percebem que aquilo que elas faziam não era legal.
né? E aí aos poucos as criaturas elas vão se esculpindo, né? Vão permitindo que a luz radiante que existe dentro de cada um de nós seja aos poucos lapidada para que ela apareça, né? Aquela parte, aquela crosta fechada que nós temos, vai dando espaço para essa luz, e essa luz vai se expandindo cada vez mais. E quando a gente vê essa transformação em alguns aspectos nas pessoas e em nós mesmos, é lindo demais. Então a gente tem que lembrar que depois das tempestades, depois do pé d'água, vem a bonança. Vem o sol, vem o arco-íris, vem a esperança. Depois da miséria vem a fartura, para todos aqueles que conseguiram compreender, né? Que conseguiram retirar aprendizados perante aos próprios esforços, perante os próprios sacrifícios, e assim conseguiram também melhorar espiritualmente. Essa é a lição da noite de hoje. O Serginho comentando aqui que às vezes voltamos com outras sombras. Sim, porque cada encarnação a gente vai tendo provações, às vezes até novas, né? Por exemplo, a tecnologia é uma coisa nova pra gente, não é? Para todos que estão encarnados, é uma coisa nova. A tecnologia desse jeito, nós nascemos ou nascemos entre as tecnologias. Então, digitais e analógicas, né? Então, pra gente tudo isso é muito novo. Como que a gente vai se comportar com isso? Né? Então, às vezes eu tenho um compromisso moral de alguma coisa e, querendo ou não, ao invés de eu aproveitar essa tecnologia para o bem, eu uso ela para o mal. E aí a gente entra na sombra de novo, como você disse. Ou eu encarno num país que tem uma cultura diferente daquilo que eu estou acostumado, né? Onde eu sou testado por coisas. A gente sabe que, por exemplo, o Japão é um país muito rígido. As pessoas são muito rígidas, né? E eu sou uma pessoa completamente desorganizada, sou uma pessoa completamente que perde a hora, né? Descompromissada com o tempo. E aí eu me proponho encarnar no Japão. Eu vou sofrer demais, né? Ou eu vou aprender no amor ou vou aprender na dor. O Jean comentou aqui, muitas religiões estão servindo apenas para dividir os povos, cada um forçando sua verdade na mente das pessoas, fugindo de tudo que Jesus ensinou. Porque não é o que Jesus ensinou, né, Jean? Não é o que Jesus ensinou. Porque se fosse o que Jesus ensinou, estávamos unificados em pensamento. Pode ter certeza que se todas as religiões seguissem o que o Cristo ensinou, nós estaríamos unidos em propósitos semelhantes. Mas, como nós temos cabeças, sentenças, vivências, encarnações, espíritos que às vezes estavam estagnados e encarnando de forma compulsória por necessidade, como últimas oportunidades, aí o que acontece com essas criaturas? Elas entram nesse bolo todo, né, que a gente vive hoje, e de ideias, de conceitos, de pensamentos, e faz com que a gente acabe, ou que essas pessoas também, né, acabem presas às questões do mundo. E aí a hora que a gente prende as questões, fica preso às questões do mundo, aos conceitos que a gente tinha antigos, a gente perde essa essência cristã. A gente perde essa essência dos ensinamentos de Jesus, e aí quando a gente perde isso, a gente acaba tendo mais dificuldade dessa transformação moral que todos nós buscamos. Beleza, gente? Conseguiram pegar a ideia? Então vamos para as nossas vibrações. Bora fazer as nossas vibrações, colocar as águas aí para fluidificar, para também a gente anotar aí os nomes das pessoas, caso a gente queira que sejam colocadas nessas vibrações. E bora lá.
Então vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, vamos sentindo todo o carinho e a presença da espiritualidade que nos deu toda a sustentação para a noite de hoje. Que eles nos auxiliem durante essas vibrações, que nós, com o coração repletos de amorosidade, repletos de boas energias, possamos sentir essas boas vibrações saindo do nosso corpo, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Essas energias vão se encontrando nas mãos da espiritualidade, que vai condensando toda ela. E vamos vibrando pelo bem universal, derramando essas vibrações para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, pelos povos, pelas criaturas que vivem a fome, a miséria, os desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por Brasília, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação. Vamos vibrando a todos aqueles que sofrem. Vamos vibrando as pessoas que estão em situação de rua, marginalizadas, abandonadas pelas suas famílias. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos aos doentes em seus lares, as criaturas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica. E vibremos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde e também pelos enfermos nas UTIs. Vamos neste momento vibrando muito amor, muito carinho a todas as pessoas com os nomes colocadas para vibração, sejam aqui na live, sejam na postagem oficial. Que a espiritualidade cuide de cada uma dessas pessoas, cuide das suas necessidades físicas, mentais, espirituais, que elas possam ser auxiliadas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento. Vamos imaginando uma dessas criaturas ou a nós mesmos recebendo um banho de energia, um banho de amorosidade, de bons fluidos. Que a espiritualidade possa reforçar a dose de esperança, de fé, de vontade, de coragem para os desafios. Vamos pedindo também que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito. Vamos pedindo que suas equipes cuidem de nós durante o nosso sono, hoje e ao longo de toda a semana. Que o nosso corpo possa ser regenerado a cada noite de descanso. Que nós possamos receber as orientações necessárias, reparadoras, para cada dia que venham nessa semana. E assim deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário.
Agradecemos ao Pai por este encontro, por este momento. Agradecidos pelo dom da vida mais uma vez, pela reunião dessas almas nesta noite. Vamos pedindo para que o Pai cuide de nós ao longo dessa semana, nos envolva em toda a sua amorosidade, nos protegendo de todo e qualquer mal, mas que possamos fazer a nossa parte, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas palavras, cuidando das nossas ações, dos nossos comportamentos. E vamos encerrando com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fartura e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigado pela companhia. Percebi que a live deu umas travadinhas aí, né? Obrigado àqueles que persistiram. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Nos vemos no próximo domingo, firmes e fortes, e que estejamos aqui sob a proteção do Pai, ligados também nos ensinamentos, que ao longo da semana a gente possa nos lembrar deles, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, obrigado pela companhia e até o próximo domingo.